Diz pra mim, cê conhece algum companheiro assim, que tem muito a te ensinar? Mesmo assim não vive pra si, se abanca com quem ninguém quer prosear e vive só para se doar. Diz pra mim, cê conhece algum sacerdote assim, que se consideram que nem não trabalha pra receber, mas pra ofertar, e não põe reparo, serve a todos sem hesita. A sua canga é suave, nada entrave em dividir com ele o labor. Seu encargo não me cansa, e sua lida mansa há de ser para sempre um frescor. Na 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 a sua canga é suave, nada entrave em dividir com ele o labor. Seu encargo não me cansa, e sua lida mansa há de ser para sempre um frescor. A sua canga é suave, nada entrave em dividir com ele o labor. Seu encargo não me cansa, e sua lida mansa há de ser para sempre um frescor. Senhor Jesus, nós te somos gratos porque o Senhor é esse companheiro de jugo suave e fardo leve, que caminha ao nosso passo, ao nosso lado. E essa noite nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor escolheu caminhar conosco, nos abençoar com a sua santa presença, a sua doce presença, e nos edificar. Enche os nossos corações do seu caráter, da sua presença. Queremos mais de ti e menos de nós mesmos em todo o nosso proceder e nosso caminhar. Enche-nos de ti, Senhor. No nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Isso aí, gente. Eu vou tirar esse fone. Eu vou deixar o retorno no monitor mesmo. Vamos lá. Essa música
É uma canção minha. Tem algum tempo que eu fiz essa melodia e ela não tinha letra. A letra dela veio de uma inspiração, né? Na fala de Jesus: meu jugo é suave, meu fardo é leve. E em cima disso, essa letra foi construída em cima de uma melodia que eu sempre dedilhava ela no violão e ela não tinha um tema, né? Não tinha um assunto de fato. E, enfim, foi um presente, nós gravamos ela só tem versão ao vivo, ela nunca foi gravada em estúdio, mas a gente ainda vai corrigir isso. Um amigo nosso, o Marco Teles, ficou muito afim de gravar ela e a gente está em conversa com ele também, de fazer essa versão mais nordestina dela, com o talento do Marco Teles, do pessoal do Candeeiro. Vamos lá, a gente está lendo Mateus 5, do verso 1 ao 12, né? Que é as famosas bem-aventuranças. Eu vou ler o trecho todo novamente. Vou ler o trecho todo novamente e aí a gente passa a conversar sobre o trecho específico que a gente vai lidar hoje. Mateus 5, de 1 a 12, diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao seu redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. São 8, então, e aí, na sequência, ele volta a falar desse último de forma mais detalhada, né? Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Esse trecho está inserido no texto famoso Sermão da Montanha, né? Que, segundo John Stott, é o resumo, né, do reino que Cristo proclamou como contracultura, que exibe um conjunto de valores e padrões que são distintos dos valores e padrões seculares, né? Então ele fala de justiça, de influência, piedade, confiança, ambição e traz um grande desafio para quem deseja seguir o caminho de Cristo, né? Diferente do mundo secular, vamos dizer assim, né? Ele coloca, de certa forma, em colisão, em oposição. Esse trecho específico, né? Vamos dizer assim, essa cápsula que a gente está estudando dentro do Sermão da Montanha é conhecida como as bem-aventuranças. Ela fala de uma felicidade, né, a partir do estabelecimento do reino de Deus. Então ela trata como sinônimo de felicidade o estabelecimento do reino. Ela coloca em contraponto, assim como todo o Sermão da Montanha, coloca em contraponto os valores do reino e os valores mundanos, e ela faz uma distinção entre quem é o cidadão do reino e quem é cidadão desse mundo. Isso fica muito evidente, né? Eu já falei em outras reuniões que muita gente diz que se não houvesse mais escritura, ou pelo menos se não houvesse mais Novo Testamento, mas se a gente tivesse o Sermão da Montanha, a gente teria o suficiente. Eu tenho uma pequena ressalva com relação a isso, que eu considero que o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças, incluso, é mais a nossa lei, digamos assim, qual é o padrão de conduta. Não necessariamente ela aborda todos os assuntos concernentes ao Evangelho, mas ela fala do padrão de conduta daqueles que desejam seguir a Jesus. É muito importante, né? Vamos dizer, para um judeu, tanto quanto
a lei mosaica está para um judeu, o Sermão da Montanha está para um cristão. Tanto quanto os 10 mandamentos estão para um judeu, essa partícula das bem-aventuranças está para um cristão. Então essa é o paralelo que eu traço como esse trecho, da importância desse trecho para a fé cristã, de todo ele, né? Mateus 5, 6 e 7, e em especial dessa cápsula, desse pequeno trecho que a gente está estudando, que são as bem-aventuranças, que é um trechinho do Sermão da Montanha. O verso específico que a gente vai lidar hoje é: bem felizes os humildes, pois eles herdarão a terra. O termo humildes aqui, em algumas bíblias, vem como mansos, né? É o praios, em grego, que serve tanto para manso quanto para humilde. O dicionário Strong vai dizer que praios, né, é gentileza, bondade de espírito, humildade. E ele diz que humildade é a disposição de espírito com a qual nós aceitamos a forma de Deus lidar conosco e entendemos ela como a melhor forma, né? No Antigo Testamento também fala dos humildes como aqueles que confiam totalmente em Deus, mais do que nas suas próprias forças, e que Deus é suficiente para defendê-los em justiça, né? Bondade e humildade se colocam em antagonia, em contraposição com arrogância e egoísmo. E essa bondade e essa humildade se origina na confiança da bondade de Deus, né? O que é que o texto diz que vai acontecer com esses que são praiós, que esses que são humildes ou mansos, né? Diz que eles herdarão a terra. No contrapé da lógica capitalista, na lógica de ganhar, né, de estar por cima, o reino de Deus diz que os herdeiros do céu são os menores. Os herdeiros do reino de Deus são os menores. A gente já estudou, né, aquela passagem que Jesus diz isso para os discípulos: quem quiser ser o maior em vocês, que seja o servo de todos. Então ele inverte essa ordem que parece ser natural, né? Essa ordem, na verdade, corrompida pelo pecado, e ele diz que o maior no reino dos céus é o menor. Porém, tem uma coisa interessante aí: a terra, que é a partícula G, a terra não é só a terra no sentido do planeta Terra, mas é a terra cultivável, é o terreno, é a roça. Então, o texto, na verdade, estaria dizendo assim, que aquele que se humilha, né, aquele que é trabalhador, o trabalhador que hoje se sujeita, no reino do céu, ele vai ser o dono da fazenda. Ele vai ser o dono da sua própria fazenda. Parece que Jesus está apontando no sentido que os violentos vão se extinguir uns aos outros. Eles vão acabar uns com os outros. E a herança da terra, a herança da fazenda, da roça, será daquele que se humilhou, que foi humilhado a vida inteira, do trabalhador, né? Jesus nos dá um exemplo, né, muito claro sobre essa humildade, essa mansidão. Ele diz, no texto que inspirou a música que a gente cantou aqui no começo, Mateus capítulo 11, versos 28 e 30, ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Jesus está usando aqui uma figura, talvez alguns de vocês já tenham me ouvido falar sobre isso, que eu gosto muito desse tema. Jesus está usando a figura do carro de boi, ou do arado. Quando você coloca uma parelha, né, uma junta de boi, 2 bois, você coloca uma canga em cima das costas desse boi, que é uma peça de madeira, geralmente com uma forma sinuosa, assim, curva, que encaixa nas costas dos 2 bois e tem um valado assim no centro, onde você vai encaixar ou o carro de boi ou o arado, o que você vai fazer esses bois puxarem. Só que para esse negócio funcionar, você precisa de 2 bois que andem no mesmo passo, né? Você precisa ter 2 bois mais ou menos do mesmo tamanho, mais ou menos com a mesma força, com o mesmo que andam na mesma velocidade, né? Mas como é que você treina um boi jovem, né? Aquele que vai começar o trabalho. Como é que você adestra um boi novo? Colocando com um boi manso.
E é esse o termo mesmo que o pessoal usa na roça. É o boi manso. O boi manso é aquele que já é mais velho, já sabe andar acelerado, sabe andar devagar, sabe parar e esperar quando o outro tá, né, não está conseguindo acompanhar. Então esse é isso que Jesus está dizendo, que eu sou manso e humilde de coração. Ele está se comparando a esse boi mais velho que vai colocar a canga ou o jugo, né, sobre as suas costas, junto com as dele, e vai caminhar de acordo com o seu passo. O boi mais velho, ele ensina o boi mais jovem. Olha o trecho aqui. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. Então Jesus está dizendo assim: eu sou o boi manso. Eu não vou puxar vocês além do que vocês aguentam andar. Eu não vou parar quando vocês querem correr. Não vou. Não vou. Ele vai no passo do boi mais jovem para ensiná-lo e para que ele consiga ser adestrado. O amigo manso é esse, né? O amigo manso, ele tem paciência, ele se dispõe a se humilhar. O texto que Jesus usa, as palavras que ele usa, ele fala de manso, que é a mesma expressão que a gente viu aqui em cima, né? No dicionário Strong, o praios, mas ele usa uma outra que foi traduzida como humilde de coração, tapeinós cardia. Cardia é coração, né? Tapeinós é que rasteja. É o mais baixo de todos. Ele fala que o meu coração é um coração que rasteja. É como se Jesus estivesse dizendo isso. O meu coração é o mais raso possível. É o menorzinho, né? É o menos orgulhoso, o menos vaidoso. Jesus está se colocando nessa condição. E ele é aquele, a gente cansa de ouvir essa expressão, né? Ele é aquele que foi como uma ovelha muda para o matador. Né? Ele se colocou na condição do mais humilhado e não se revoltou. Seguiu sua missão, né, de sacrifício em nosso favor, como uma ovelha muda ao matadouro. Esses termos rurais estão muito presentes nas figuras que Jesus utiliza, porque aquele povo era um povo muito rural, né? E tinha o trabalho rural como principal fonte de subsistência. Agora, esse termo praios também vai aparecer numa outra forma, na verdade, como praiotes, ali no fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, diz assim: mas o Espírito produz esse fruto. É um fruto, tá? Que tem algumas características. Como você vai dizer que uma maçã é doce, mas um pouquinho azedinha, ela é vermelha, né? Algumas têm umas ranhuras verdes e você pode fazer várias descrições de uma maçã. Aqui o fruto do Espírito, ele vai trazer algumas descrições desse fruto do Espírito, tá? E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. É isso que o texto diz. Não há lei contra essas coisas. Na verdade, ele pode estar falando da lei mesmo, mosaica, né? Da lei, ou ele pode estar falando da prática, vamos dizer, dos dogmas religiosos do seu tempo, mesmo cristãos. Ou ele pode estar falando que ninguém pode acusar quem pratica essas coisas, né? Como na vida comum, assim, coisas... cara, ninguém pode falar nada contra quem é amoroso, alegre, pacífico, paciente, amável, bom, fiel, manso e que tem domínio próprio, né? O praiotes é a mansidão ou humildade é outra coisa. Humildade. Então, é uma derivação do praios que a gente viu ali em cima, né? O exemplo que Jesus dá só pode ser seguido por meio de uma ação sobrenatural, né? Somente através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem produz em nós o fruto do Espírito, que traz essas características, essas qualidades. O Cacau, amigo de alguns de nós aqui, diz assim: o fruto do Espírito só pode ser experimentado em sua plenitude dentro de uma comunidade de pessoas falhas.
Por que ele fala isso? Que só dá para experimentar o fruto do Espírito numa comunidade de pessoas falhas. Porque como é que eu vou viver amor sozinho, né? Primeiro, né? Por que uma comunidade? Como é que eu vou amar sozinho? Como é que eu vou ter paz sozinho? Como é que eu vou testar minha paciência sozinho, né? Como é que eu vou ser bom sozinho? Ou fiel, ou manso, ou ter domínio próprio? Todas essas coisas são coisas que precisam acontecer numa coletividade e numa coletividade que seja falha, que não seja perfeita, que seja imperfeita. Porque onde eu exerço mansidão é no meio daqueles que me provocam. Onde eu exerço domínio próprio é no meio daqueles que vão me provocar a não me controlar. Né? Então, essa é a característica. O fruto do Espírito é típico de alguém que está inserido num contexto que vai contra o que ele deseja fazer. Eu quero ser amoroso, mas meus colegas não me ajudam, né? Eles não me ajudam. Então, por isso é tão importante uma ação sobrenatural. Sermos de fato mergulhados no Espírito Santo para que a ação sobrenatural dele em nós promova essas características que são produto do fruto do Espírito Santo. Essas características são aquelas que você vai identificar. Sabe, pode ser que algum de vocês discorde de mim, mas essa ideia que se tem de que o falar em línguas é um sinal do batismo do Espírito Santo, eu diria que o grande sinal de que alguém foi de fato cheio do Espírito Santo é o fruto do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está, o seu fruto vai se manifestar. Há plantas que não dão fruto, né? Eu mesmo, aqui em casa é comum. Você planta uma árvore frutífera e ela não dá um fruto. Acontece, né? Mas a natureza dessa planta é produzir o fruto que tem a ver com a sua natureza. Uma jaqueira vai dar jaca, uma bananeira vai dar jaca, não vai dar banana. Uma macieira vai dar maçã e alguém cheio do Espírito Santo vai dar o quê? Vai produzir o fruto do Espírito, que traz essas características: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A gente é desafiado a ser manso num mundo que não é nada manso. Isso aí é que a gente entende que é só uma ação sobrenatural do Espírito Santo mesmo que pode fazer isso no nosso coração. Poucos dias atrás, um homem invadiu uma festa de aniversário com uma temática política e matou o aniversariante, que era um militante do PT. Né? Vocês acompanharam isso. De vez em quando você vê no jornal ou uma notícia na internet, ou alguém te manda alguém morto por causa de uma briga de trânsito. Ou atropelado, ou baleado, enfim. Um pouquinho antes, outros dias atrás aí, um anestesista estuprou uma mulher no momento do parto. Né? Ganhou milhares de seguidores nas redes sociais dele. O cara foi preso por um estupro de uma vulnerável e ele ganha um monte de seguidores. E sabe, eu até entendo que boa parte desses seguidores não quer o bem desse cara, não. Eles querem ver ele se lascar mesmo. DJ Ives, verdade, aconteceu... Gente, tem situações que nos forçam a não sermos mansos acontecendo ao nosso redor o tempo inteiro. Vivemos num mundo altamente violento. Na média, isso é um dado que a gente utiliza, inclusive na gestão de redes sociais, na média, 30% dos seguidores de qualquer perfil, não estou falando do perfil que desperta hater, não. Estou falando qualquer perfil. 30% dos seus seguidores são pessoas que não querem o seu bem. São pessoas haters. Eles estão lá para ver você se lascar, para bater palma, para dar risada. 30%. É uma média, tá? Não quer dizer que 30%, você não vai chegar lá e expulsar 30% da tua base de seguidor, de amigo do Facebook, Instagram, não precisa fazer isso. Mas entenda que boa parte das pessoas que te acompanham não estão torcendo por você.
Nós vivemos num mundo nada manso. As pessoas estão querendo ver as outras se lascarem e eu imagino que essas pessoas que seguem, por exemplo, esse cidadão aí, o anestesista, pode ser que expulse os 30% errado, corre esse risco, né? É o lance do trigo e do joio, né? Você nunca sabe qual é qual, né? Então é melhor deixar eles lá, cresce junto, né? Mas em alguns momentos você vai identificar algumas pessoas que têm posicionamentos que, na verdade, não estão querendo seu bem, não. Eu, há algum tempo, passei a bloquear alguns perfis, deixar de seguir, inclusive, foi muito terapêutico. O Melhoranza foi quem aconselhou nesse sentido. Acho que ele segue 4, 5 pessoas só. E ele, por exemplo, no Facebook é muito fácil. Você deixa de seguir as postagens da pessoa. Você não precisa se irritar, se indispor com ela. Você simplesmente para de seguir as mensagens dela e continua sendo amiga dela no Facebook. Tá tudo certo, é seu amigo. Mas as coisas que ele posta te ofendem, te fazem mal. Simplesmente pare de acompanhar essas coisas, né? Então, as redes sociais, muitas vezes, elas são um ambiente em que as pessoas se sentem seguras, tanto para as coisas boas quanto para posturas violentas, né? Posturas de perseguição, enfim. E o mundo que a gente vive é esse. Eu acredito que foi Victor Hugo, né, que disse que a internet deu voz aos boçais, né, aos ignorantes, né, e, enfim, não que antes não houvesse 30% das pessoas que te cercaram eram pessoas que queriam teu mal, mas é que atrás de um computador ou de um celular, muitas vezes elas se sentem mais seguras para expor essas opiniões, né? E quanto mais gente expõe opiniões violentas, mais seguros os outros violentos se sentem para também manifestarem a sua violência, né? E aí a gente vive numa escalada, né? Uma escalada talvez de manifestação, talvez o mundo já era tão violento assim. Só as pessoas tinham vergonha de falar isso, né? E é um desafio se manter manso e humilde, né? No mundo desse jeito. Porém, nós precisamos nos lembrar da promessa que Jesus fez aqui nas bem-aventuranças. Ele disse: Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. E como a gente viu, bem-aventurados os mansos, no sentido daqueles que se colocam por baixo, que não se manifestam violentamente, porque eles vão ser os donos da fazenda. Eles é que vão herdar essa propriedade. Basicamente é isso, né? É... Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje. É um texto bem delicado. Eu acho que cabe muita observação em cima dele. E fiquem à vontade para observar, para comentar, né? A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês seria talvez vencer o desafio de falar dos não mansos e falar dos bons exemplos. Podemos dar maus exemplos também, mas seria muito legal se a gente conseguisse reunir alguns bons, pelo menos, né? Exemplos de humildade e mansidão que nos marcaram, que fazem a gente, aquela história de recuperar a fé na humanidade, né? Pessoas que nos inspiram com sua mansidão, humildade.